meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero plantar um monte de flores com vocês, gente. Quero arrumar o meu caminho que eu tenho aqui. Eu tenho um caminho com arco de rosas. Quero plantar bastante flores nesse caminho e também quero plantar flores em vaso. Então, para quem não me conhece, meu nome é Aline e eu já quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Olha só, gente, comprei um monte de flores, vamos transformar esse caminho aqui, vamos encher de flores, deixar ele bem bonito, como o outro caminho ali que vocês viram no início do vídeo. Comprei mais essa florzinha, que agora eu esqueci o nome dela todo, se eu não me engano é Cuféia, mas depois eu confirmo com vocês. E também comprei cravina, gente, comprei 2 desse aqui, ó, 2 caixas dessa. Então vamos encher esse caminho aqui, vamos deixar muito bonito. Então vamos carpir agora, tem bastante matinho aqui. E eu tava encarangada, gente, 15 graus, tava dentro de casa de pantufa. Eu disse, ai que frio de ir pro jardim agora. É de manhã bem cedo, mas botei o chinelo. Mas sabe que agora já esquentou? Tô aqui no jardim, já esquentou. E aí começa a trabalhar, esquenta mais ainda. Então vamos carpir aqui, vamos tirar o mato. Eu tinha aqui um capim do Texas branco, mas ele dá as folhas muito largas e estava atrapalhando a minha rosa. Então eu vou colocar ele na frente da minha casa. E aqui eu só vou plantar flores de época daí. Ai, 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 tem bastante matinho para recolher. Acho que dá até para tirar a blusa já esquentou. Já deu calor, gente, já esquentou. Começa a trabalhar, já esquenta. Já tirei a blusa porque já esquentou. É a gente começar a trabalhar que já esquenta, né, gente? Quero ver se aquela plantinha ali vai dar certo aqui, pelo menos no vaso que eu mostrei pra vocês, ela ficou muito bonita. Vamos ver aqui no canteiro, acho que vai ficar legal também. Vamos ver. Ai, eu vou pegar aquela minha colher de pedreiro pra ajudar a retirar esse mato. Certo era botar uma luva, né? Certo era pôr uma luva, agora eu já sujei a mão. Botei uma luva, mas é aquelas luvas branquinhas, vamos ver se ela vai aguentar. Se ela vai aguentar o serviço aqui na terra. Mas como cresce mato, né, gente? Mato cresce mais do que a flor, cresce rápido. Matinhos crescem rápido. E essa parte aqui do jardim, eu não quero colocar pedra, nada, só quero deixar ela com a terra e os pisantes para mim poder de vez em quando plantar uma florzinha diferente aqui. Uma florzinha de época, alguma coisa. Essa minha rosa aqui, ela vai florescer com um botãozinho ali. Aqui eu tenho aquele alho ornamental, gente. O alho ornamental, esse aqui também é. Ele tem um cheirinho assim de cebola, né? Aqui, ó, essa aqui é a minha... Como é que é o nome? Ai, ai, ai. Esqueci o nome desse aqui, gente. Aqui é o nome desse aqui. Mas já tá acabando a floração dela. Tem que fazer novas mudas. Todo ano eu faço muda dela. Ai, 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 ai. Eu sei que é azul. Ai, como é que é o nome? Esqueci agora. Esqueci. Salve azul. Salve azul muito bonita. Linda, floresce o tempo todo. Só que no inverno dela vai ficando feinha. Aqui esfria bastante, né? Como eu falei pra vocês, estava encarangada, mas agora já esquentou. Já esquentou um pouquinho.
Esse alho ornamental dá uma flor tão bonita, não sei se vocês conhecem. É uma flor roxinha e ela dá encaixo. Dá encaixo muito, muito bonita. E o pé não dá muito grande, né? Daí em pouco espaço você pode ter ela. Aqui eu tenho eu já vou arrancar essa aqui. Essa aqui é a torênia, mas já acabou a floração da torênia, ela tá secando. Então já vou arrancar para plantar tudo flores. Flores que estão floridas agora, que estão bonitas. Mas a torênia, gente, a torênia, ela cai a sementinha dela na terra e na próxima primavera com certeza vai encher de torênia aqui. Eu nem preciso mais comprar torênia no jardim porque elas nascem todo ano. É uma planta que a gente praticamente não vê a sementinha, mas ela cai e se prolifera, se multiplica bastante. Até que não foi muito demorado, ó, de limpar esse caminho. É uns matinhos assim fácil de arrancar. Mas eu tenho aqui, gente, como é que é o nome dessa aqui? Essa aqui é azul também. Não se esqueças de mim. Eu tenho Não Se Esqueças de Mim aqui. Ela tá com a folhagem bonita, mas ela nunca floresceu, gente. Faz bastante tempo já que eu tenho Não Se Esqueças de Mim. Eu acho que é o clima, né? Eu comprei por sementes e plantei, mas ela não floresce. E tá adubada. Não pode dizer que não tá adubada, porque tá adubada. Mas não tem jeito. Então tá praticamente tudo limpo. Essa aqui quase morreu. Nessa época que eu tive que passar veneno nas plantas, porque as plantas deu aquele problema de ácaro. Eu passei nela também, mas não sei, gente, ela não gostou. Essa minha aqui é a Alegria dos Jardins, né? É uma flor vermelha. Eu quero ver se muda ela mais aqui pro centro, ó. Espero que ela não morra. Ah, mas esse canteiro de rosa aqui também tá cheio de matinho. Eu podei bem as rosas porque elas não estavam engrossando o caule, gente. Eu vou ter que comprar um pouquinho de ureia, porque a ureia ela ajuda bastante a planta a se desenvolver, assim, a folhagem, né? O caule dela. Então eu quero ver se compro um pouquinho de ureia para colocar aqui nas minhas rosas, nesse canteiro aqui, porque elas não estão se desenvolvendo muito bem. E também porque, gente, rosa precisa de muito sol. Aqui pega sol, mas tem algumas plantas aqui que fazem um pouquinho de sombra para ela, né? Então não adianta, gente, você quer ter rosa no jardim, ela tem que pegar bastante sol, senão você vai passar muito trabalho. Com praga, com doença, e ela se desenvolve mais lenta. Não adianta, experiência minha aqui. Essas aqui, elas estão demorando bastante para se desenvolver. Não adianta dizer que rosa com 2 horas de sol tá bom, porque não tá. 2 horas de sol não tá bom pra rosa, não. A rosa, ela prefere o dia todo de sol. Se você puder dar pra ela, o dia todo de sol é o que ela vai gostar. Então, eu quero ver se compro ureia pra colocar aqui nela. Porque eu também adubo ela tudo certinho, mas eu acho que tem que ser a ureia pura. Tem que ser a ureia pura, que é mais forte, pra ajudar ela, né, se desenvolver. Porque, gente, ela não tava ramificando, tava ruim mesmo. Não tava dando flor. E como eu falei pra vocês, 2 horas de sol não tá bom pra rosa. Não tá, você vai ter problema. 2, 3 horas de sol é pouco. Então, elas pegam menos sol aqui. Elas deveriam pegar mais. Mas eu quero ver se coloco ureia, se ajuda ela a se desenvolver melhor. Aquelas trepadeiras que eu comprei também, que eu coloquei naquele arco novo, eu quero ver se compro ureia para colocar nelas também. Para ver se o ano que vem elas já começam a florescer, né, gente? Se na primavera elas já começam a florescer. Porque essa do meu arco, desse arco aqui, se desenvolveram bem rápido, ó. Ali pega bastante sol, gente. Aqui que não pega muito, mas aqui pega bastante. Olha, a flor de Natal tá linda. Maravilhosa, mas a flor de Natal também vai na meia sombra.
Quando eu tinha fênix aqui, não atrapalhava a flor de Natal. Porque o fênix fazia mais sombra, né? Agora que eu tirei a fênix e coloquei o arco, ela pega bem mais sol. Mas tá bonita. Eu vou colocar a Alegria dos Jardins, essa florzinha vermelha mais aqui, gente. Ela é tão linda, tão linda. Pena que como eu falei pra vocês, depois que eu passei o veneno, eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, que ela definhou. Ai, será que tá com raiz? Tá com um pouquinho de raiz. Espero que não morra. Eu vejo tanto dessa flor aqui, nos jardins aqui, ela é tão linda, tão florífera. Floresce o ano todo, mas a minha deu uma enfraquecida. Se ela colocar ela mais pra cá, que ela pega mais sol, cuidar mais dela, pra ver se ela se desenvolve. Tadinha. Então, gente, vamos começar a plantar essas flores. Vou começar plantando um montinho aqui delas. Espero que elas deem certo no chão, porque no vaso ficou muito bonita. Espero que aqui no chão fiquem bem bonitas também. Depois eu quero ver se coloco um adubinho para ajudar na floração. Vou plantar um montinho delas juntas aqui. Tá tudo juntinho. Diz na internet que essa florzinha aqui é perene, mas eu não sei não, gente. Pela folhagem dela parece não ser. Vamos ver como é que elas vão se comportar aqui no jardim, né? Ver se vai ficar bonito. A princípio elas têm a florzinha assim bem diferente, bem vibrante, né? Vamos ver como é que vai ficar. Você já conheceu essa florzinha aqui? Eu nunca tinha visto dela. Bem que pra cá onde eu moro, como eu falei pra vocês, não tem praticamente flores, né, gente? Tem bem pouca flor. É mais folhagem aqui na floricultura. E como o meu jardim aqui é praticamente mais flor, né? Eu gosto de ter mais flores. Gosto de folhagens também. Plantas ornamentais, mas também gosto bastante de flores. Eu acho que o jardim aqui é mais flores, né? Já tá o nome do canal, Flores para o Seu Jardim. Então eu quero ver se plantou outro montinho aqui também, porque tem mais 2 caixas ali para plantar. E tem bastante cravina, gente, tem bastante cravina. Depois eu quero mostrar as cravinas para vocês. Aqui eu tenho aquela bromélia rosa. Não é bromélia, é hortênsia. Só que a hortênsia só floresce na primavera e verão. E ela tá pequenininha também, gente. Quero ver se bota uma ureia nela pra ela se desenvolver. Olha só as cravinas, que bonitinhas. Quero ver se planto cravina mais aqui na pontinha. Elas são menorzinhas, mais na entrada. Mas olha só, tem bastante para plantar ainda. Tem bastante flores ainda para plantar. Essa aqui tem outra rosa. Deixa eu ali pegar outra rosa. Uma rosa. Essa aqui é a rosa. Linda, linda. Então, vou plantar um pouco de vermelha.
E um pouco de rosa junto. Dá um colorido bem legal. E agora que a rosinha tá ficando tão bonitinha, né, gente? Tá tão florífera essa rosinha. É uma gracinha. Esse lado aqui eu já vou plantar menos. Vou plantar só 3 mudinhas. Fazia tempo que eu não plantava flores novas aqui nesse caminho, né? Fazia bastante tempo. Deixa eu ver, vou plantar mais um pouco aqui. Ainda bem que aqui não tem nenhum cano. Não tem nada pra me cortar. Ai, ai. Mas não tá maravilhosa, gente, essa minha flor de Natal. Tá linda, né? Tá muito bonita. Ó, os passarinhos com faceiro. Faceiro hoje cantando. Uma vermelha. Gente, é muita flor. Não sei se eu tenho espaço para tanta flor aqui. Vamos ver. Depois quero plantar uma flor em vaso com vocês, muito bonita. Vocês já sabem qual é o nome da flor. Eu perguntei no outro vídeo se vocês sabiam qual era o nome da flor. Porque é uma flor que eu tinha ela aqui, gente. É uma árvore praticamente. É uma árvore, né? Mas dá pra cultivar em vaso. Mas, gente, ela tava com 4 metros de altura. E acabou morrendo, secou toda. Não sei o que aconteceu. Ai, eu gostava tanto daquela árvore enorme, linda. Mas acabou que morreu. Secou toda. Mas eu já vi relatos de outras pessoas que costuma acontecer isso com essa flor. Que costuma acontecer com ela. Que é agora eu vou falar o nome pra vocês. Que é o manacá da serra. Outras pessoas já comentaram na internet que eu vi. Que a planta era grande, tinha vários anos e acabou secando por completo. Então, eu não sei dizer qual foi o problema que ela teve. Sei que foi uma dó. Daí agora eu vou plantar ela em vaso, gente. Acho que vai ficar boa em vaso. Tá ficando legal, será? Tá bom, né? Cheio de florzinha. Eu vou plantar mais um pouquinho ali. Então, vou plantar mais um pouquinho ali também. Aqui, ó. Tá mais um pouco aqui. Espero que a chuva não estrague elas, né, gente? Porque elas parecem tão delicadas. Vamos ver como é que vai ser. Elas parecem bem delicadinhas. Mais 3 aqui. Ai, socorro. Tô enganchando nesse vestido, gente. Que é muito longo. Enganchando. Tu vê, agora já não tô mais com frio. Esquentou. Bem que 15 graus também não é tão frio, né, gente? 15 graus não é tão frio. Deixa eu ver onde é que eu planto mais agora. Acho
Acho que eu vou plantar, deixa eu ver. E agora? Acho que eu vou plantar um pouquinho das cravinas pra ver o que sobra. Pra ver onde eu planto mais. Cadê a minha casinha? Cadê minha colher de pedreiro? Ai, socorro. Enganchou ali na rosa. Ah, tá ali. Porque ali o buraco eu vou fazer com a colher que é melhor. Isso vai ter uma colher de jardim, né? Mas eu não comprei ainda. Aqui eu tenho uma perpétua, mas a perpétua também já tá acabando a época dela, né? Bem, gente, que eu nem lembro se a cravina aguenta o frio. Eu não lembro. Por nada, ela nem vai durar muito tempo também, né? Ó. Vamos ver. Daqui a pouco começa a esfriar bastante pra cá. Mas eu já cultivei a cravina. Ficou tão linda no jardim. Ficou muito bonita. Bem florífera. Mas agora bem não foi no inverno, acho que foi na primavera que eu cultivei ela. Vamos ver como é que vai ser, se ela vai durar muito agora. Vamos ver. Vou plantar uma de cada cor, uma branquinha, uma rosa. Eu tenho o NPK 4148 ali. Quero ver se eu coloco para dar uma incentivada, né? Na floração. Deixa eu ver. Ah, tem uma bem roxinha aqui. Bem roxinha, bem bonitinha. O vaso que eu vou plantar uma na cada serra não é muito grande, gente, porque o vaso que eu quero plantar é aqueles vasos que por fora eles têm aquele trabalho de... Como é que é o nome? Fibra sintética, né? E onde eu compro, onde tem ele, só tinha aquele tamanho. Não sei o que aconteceu, que eles não compraram mais. Até perguntei se ia demorar a chegar, eles não sabiam me dizer. Então acabei comprando aquele que era menor. Mas daí de repente, no ano que vem eu posso trocar, né? Posso trocar de vaso. E ele tá cheio de botões, gente, tá a coisa mais linda. Cheio de botões. Logo, logo vamos ter flores lindas aqui do Manacá. E é uma muda bem grande, bem grandinha. Uma muda bem bonita, bem grandinha. Então, gente, ficou assim, ó, tá limpinho, limpei bem, limpei ali nas roseiras também. Separei os não se esqueças de mim, que eles estavam muito juntinhos, gente, olha só. Mas eu vou molhar depois. Eu vou botar um adubinho também, eu já perdi a esperança com ele. Faz bastante tempo que eu tenho e plantei de sementes, mas ele não floresce. As rosas estão assim, gente, mas eu vou botar uma ureia nela. Não vai ser hoje, porque eu tenho que comprar. Porque a ureia é mais forte, ela serve pra crescer folha, galho, então para fortalecer um pouco, porque eu não quero que ela floresça fraca, eu quero que ela fique forte para depois florescer. Então vou ver se boto areia pura. Então, gente, aqui plantei as cravinas, ó, bem bonitinhas. Ah, e outra vez que eu cultivei cravina ficou tão bonitinho, espero que dessa vez dê certo aqui. Não sei, né, gente, pela temperatura, porque daqui a pouco vai começar a esfriar bastante. Então, as outras florzinhas aqui ficaram aqui, as vermelhinhas e as rosas, mas são tudo mudinhas, né, gente? Espero que fiquem bonitinhas. Daqui uns dias fiquem mais bonitinhas. Aqui tá minha rosinha, ó, ainda tá bonita. Cada dia abre uma rosinha, Lola, perfumada, gente, muito perfumada essa rosinha. Tem horas que o perfume dela exala bem forte.
Olha que gracinha. Linda, né? Quando tem flores caindo, tem flores abrindo. Então, flores em cacho é assim, né? E esse aqui vai começar a abrir, ó. O botãozinho aqui já tá apontando. Deixa eu mostrar de longe pra vocês. Pra vocês verem lá atrás como tá bonito, olha só. Lindo, 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 né, gente? Olha que gracinha. Ficou bem florido aqui agora. Vou dar uma varridinha nesses pisantes que estão sujos e já vou plantar a flor Manacá da Serra com vocês. Eu vou colocar um pouquinho desse adubinho aqui, ó, NPK 414-8, que ajuda a incentivar a floração da planta. E vou deixar também na descrição do vídeo para quem quiser comprar pela internet. Pode colocar esse adubo aqui de 3 em 3 meses nas plantas. Vou colocar um pouquinho. Vou colocar assim e tampo na terra. E depois vou molhar. Porque faz dias que tá nublado, gente, mas não tá chovendo. Hoje tava marcando, era pra ser 70% chuva, mas não choveu ainda. Mas também se tivesse chovido, eu não podia fazer o vídeo pra vocês, né? Foi bom que não choveu. Então eu vou colocar um pouquinho e já molho, já limpo esses pisantes também que ficaram meio sujos. A rosa eu não vou adubar, porque eu já adubei as rosas. Então a rosa eu não vou fazer adubação. Só essas flores mesmo que eu plantei agora. As rosas aqui, gente, essa rosa Lola, com 3, 4 meses ela já... Deixa eu ver, acho que foi 4 meses. Já começou a florescer. Se eu não me engano, foi 4 meses. Então é bem legal. Bem legal rosa trepadeira. A minha outra ali do arco também. Que eu tenho ali, a romance, né? Com 4 meses ela também começou a florescer. Também se chover agora vai ajudar para distribuir esse adubo, né? Acho que eu vou botar um pouquinho de adubo nessa rosa aqui também. Ela tá com um botãozinho aqui, ó. Vou botar um pouquinho aqui. Vou dar mais uma força para ela. Agora eu vou molhar. Vou molhar e dar uma varrida aqui nesses pisantes que sujei bastante. Tá bem sujinho de barro. Barro não, terra, não sei. Aqui é uma mistura de terra, barro e areia. Quando eu aterrei esse terreno, eu coloquei... Já tinha terra do terreno, coloquei barro, coloquei areia. Tem uma mistura. Gostei bastante areia, gente. Minha terra aqui é bem drenada. Agora vamos molhar. Minha mangueira é aqui pertinho. Com motor, gente, por isso esse barulho. Dá uma lavadinha nos pisantes também. Eu gosto desses pisantes aqui em formato de madeira, acho bem legal. Olha ali, as não se esqueçam de mim também, as rosas. Mas o tempo tá assim nublado a semana toda.
Até a roupa é ruim de secar, né? Eu tô com roupa na cerca ali, gente, naquela cerquinha nova. Boto pra dentro de casa, boto pra área. Não seca. Ainda mais quando é tempo frio, assim como aqui, né? Às vezes mesmo com sol, se a gente não coloca bem cedinho a roupa na cerca, leva 2 dias pra secar, mesmo com sol. Vou fazer um lodo aqui. Então, olha só o tamanho desse manacá da serra, muito bonito, cheio de botão. Vamos plantar ele agora aqui nesse vaso. Ele tá só dentro do vaso. Eu não plantei ainda. Como eu falei pra vocês, gente, eu queria ter comprado um vaso maior, mas eu queria plantar nesse vaso aqui, ó, de vime, não é vime, gente, é fibra sintética. Eu acho ele tão bonito. Eu acho que combina bastante com o meu jardim, combina com os estofados ali do pergolado, mas não tinha maior. Mas o vaso, ó, deixa eu ver aqui. Esse dá um tanto de uns 2 esse aqui, ó. Então vai dar pra ele crescer mais um ano. Eu também não quero que ele cresça muito, gente, porque eu não quero que ele vire uma árvore muito grande. Vou tentar também conter o crescimento dele, né? Mas eu acho lindo esses vasos aqui, ó. Esse vaso aqui eu paguei R$59. R$59,90. Eu acho tão bonito. E dura bastante, gente. Eu tenho... Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui. 2 ou 3. Tenho aqui uns 2. E eu gosto bastante. Já faz mais de um ano. Então, novinho. Então, assim, ó, bem bonito. Então, eu gosto bastante deles. Eu já furei aqui. Pena que ele não vem furado, esse aqui. Mas furei. Porque não é tão difícil de furar. Eu vou colocar a argila expandida, porque é bem importante, gente, uma planta assim que a gente vai cultivar durante bastante tempo, né? É importante botar argila expandida. E também, esse pacotinho aqui, se eu não me engano, eu paguei R$3,50. No mesmo local que eu comprei o vaso. E também vou colocar a manta bidim. Quando eu fui comprar a manta bidim, eu já pedi pra moça cortar mais ou menos um tanto, pra mim não passar trabalho aqui cortando a manta bidim, porque minha tesoura não é muito boa. Então eu vou botar manta bidim, argila e a terra, gente. Eu comprei um pacote de terra fechadinho, lacradinho, né? Porque fui na floricultura quando comprei a planta, daí ela disse, tu quer terra? Eu disse, sim, tá, mas a terra é de vocês. Ela, vocês que empacotam ela na hora ou ela já vem empacotadinha? Não, é a gente que faz aqui, que empacota. Daí eu disse, então não vou querer. Porque eu tenho medo, gente, porque lá, fica lá no chão da floricultura, daí tu chega lá pra comprar, eles colocam no pacote. Se tem alguma praga, né? Alguma doença lá naquele chão daquela floricultura, algum bichinho que vem junto. Então eu prefiro já comprar essas bem esterilizadas, já empacotadinha, eu compro no mercado, que daí é mais seguro, né? Mais seguro pra gente plantar nossa plantinha. Eu coloquei argila expandida, mas se vocês não tiver, pode colocar brita. Muitas vezes eu coloco brita, muitas vezes coloco pedacinho de tijolo, essas coisas assim, pode botar também. Então eu compro assim a terra fechadinha, né, lacradinha, que já vem bem esterilizada. Pode ser qualquer uma dessas que você compra no mercado para plantar em vasos e floreiras. A minha, o nome dela é Orgânico Super. E eu procuro plantar assim. Porque esses dias eu fui na floricultura comprar essas flores de época e também tinha umas plantas lá, gente, crivada da formiga. Quase que eu não trouxe, ela teve que passar veneno na hora para matar as formigas para me trazer a mudinha. Então, muitas vezes a gente compra uma terra dessa que fica jogada lá no chão, pode vir com pragas, né? Não sei se eu vou conseguir tirar sem cortar. Tem que pegar uma faca para cortar isso aqui para abrir. Então peguei a faquinha aqui, vamos abrir agora. Mas como tá cheio de botão, né, gente? Eles devem adubar bastante para venderem assim, né? Bem cheio de botão, bem bonito. Deixa eu ver se agora solta. Sai. Vou dar tem que dar uma cortadinha nessas raízes, porque elas estão muito compactadas, né? Vou tentar dar uma abridinha aqui.
um pouquinho. Vou soltar um pouco. Mas o legal da gente plantar em plantas em vaso, gente, é que você pode ficar mudando de lugar, né? Que nem como o manacá da serra aqui. Ele floresce só no inverno. Então, quando ele não tá florido, você deixa ele ali em cima do piso da piscina. Quando ele tiver florido, agora começou o barulho. Quando ele tiver florido, daí eu coloco aqui, né? Deixo assim bem à mostra, bem à vista. Deixa eu ver se eu não botei muita terra. Nada, eu vou ter que tirar um pouco de terra. Deixa eu ver, botei muita terra, gente. Vou ter que tirar um pouco. Tirar um pouco de terra. O vaso não é muito grande, né? Mas eu gosto muito desse vaso. E realmente eu tenho 3. Aquele que eu plantei ali em cima da mesinha com aquelas flores de época. Também é desse aqui. Só que é um outro modelo. Ele não tem essa borda aqui, ó. Mas também é nesse estilo aqui, com, acho que é fibra sintética isso. Esse já tem essa borda bonita, né? E eu não gosto de ter tudo assim, tudo de barro, tudo vaso de barro. Eu acho legal mudar um pouco. Tem outros tipos de vaso também. Agora já deu. Agora eu vou pegar um vasinho para poder preencher de terra aqui dos lados. Ficar melhor. Outra planta que eu quero comprar para ter aqui no meu jardim, que eu não tô encontrando aqui, gente, acho que eu vou ter que comprar pela internet. Se a moça que não conseguir para mim, eu pedi para ela. Mas eu acho que eu vou ter que comprar pela internet. É o manacá de cheiro, gente. Manacá de cheiro é lindo. Deixa eu ver como é que fica melhor. Acho que é assim, né? Parece que também é torta. O manacá de cheiro é muito bonito. Ele é flores azuis e brancas. Se eu não me engano, eu acho que nasce branca, né? E vai ficando azul. Azul meio arroxado, muito bonito. Então eu gosto bastante do manacá de cheiro. Mas faz tempo que eu tô procurando pra cá, faz tempo. Como eu falo pra vocês sempre, muitas plantas eu tenho que comprar pela internet porque eu não acho aqui, gente. Faz muito tempo que eu tô procurando e não tem. A moça da floricultura que atende, ela nem sabia. Ela disse, eu não conheço essa planta. Eu disse, ela floresce na primavera, ela é tão bonita, assim, é perfumada. Daí ela foi olhar na internet, né? Foi olhar no Google. Eu falei, essa nome é manacá de cheiro. Ela foi olhar no Google, ela disse, realmente é muito bonita, né? É até mais bonita que o manacá da serra. Vou ver se eu consigo pra ti. Vamos ver. Se ela não conseguir, eu vou encomendar pela internet. Mas quero ter também assim em vaso, ó. Quero ter também em vaso. Acho que essa terra vai dar, eu achei que não ia dar. Até comprei esse outro pacote. Eu não sei se eu falei o valor pra vocês, né? Essa terra aqui é 10 quilos. Se eu não me engano é 12, se não for 12,50, 12,90. É um desses valores. Mas não é sempre que a gente planta uma planta, né? Então vale a pena. E é uma terra que deixa o vaso também bem drenado, né? No começo o vaso fica mais úmido, mas a planta também ela precisa mais que a terra fique mais úmida no começo. E depois ele fica bem drenado, gente, fica bem bom. Quero ver se eu coloco adubo aqui também, porque tá tão cheia de flores, tão cheia de botões, né? Quero ajudar ela a ficar mais forte, a manter esses botões aqui. Agora a gente deu uma judiadinha nela, né?
botar um pouquinho de adubo. Ai, não posso botar demais, eu sou meio exagerada. Eu tenho que me cuidar. Senão eu boto demais. Então, até ela começar a abrir os botões, eu quero ver se deixa ali em cima do piso da piscina. Porque eu quase não tenho planta ali, eu quero começar a botar planta ali também. Depois eu coloco aqui. Vou pedir pro meu esposo levar, eu acho que tá muito pesado, né? Quando ele chegar do serviço, vou pedir pra ele levar pra mim. Deixa eu ver se tá muito pesado. Vou deixar pra ele levar pra mim depois, vou deixar aqui. Mas ficou linda, né, gente? Olha a quantia de botão. Logo, logo vocês vão ver essa minha plantinha aqui, linda, linda. Pena que eu não consegui um vaso maior, mas vai dar. Por enquanto, esse aqui vai dar. Ai, quebrou um galinho aqui. Vocês vão ver ela bem linda, bem florida. Eu acho que esse vai ser um dos locais. Ai, gente, eu disse que eu tinha só 2 desse vaso, mas não, olha aqui. Eu tenho esse aqui, ó. Só que esse aqui não tem a borda, né? E tem outro ali em cima da mesa. E tem mais 2. Então, deixa eu ver. 2, 4. Com esse aqui já são 5 desses. Gosto bastante. Vamos molhar agora. Adubamos, botamos uma terrinha boa e agora vamos molhar bem. Agora que ele vai ficar pesado, né? Depois que o meu esposo chegar do serviço, eu peço pra ele botar ali em cima do piso da piscina. E daí começar a abrir os botões. Daí eu coloco um lugar mais com destaque. Porque a floração é incrível, né? No próximo vídeo, quero ver se planto mais flores com vocês, gente. Tenho flores lindinhas também para plantar. Quero ver se coloco alguns vasos na laranjeira lá atrás. Então, aguardem o próximo vídeo. Obrigada, meus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.